No brilhante artigo do jornalista Hannigan ao jornal The New York Times, expõe a geração atual de armas, muitas das quais são frações do tamanho das bombas que os Estados Unidos lançaram em 1945 no Japão, mas de magnitude mais mortal do que as convencionais. Representa uma ameaça imprevisível. As ameaças se fazem presentes nos campos de batalha na Ucrânia, bem como sobre os locais onde a próxima guerra poderá ocorrer, como no Golfo Pérsico, no Estreito de Taiwan e na Península Coreana. Esta é uma história do que está em jogo. Se fosse usada pelo menos uma pequena arma nuclear, as consequências psicológicas e físicas serão eternas, como aconteceu no Japão. A guerra nuclear é frequentemente descrita como inimaginável. Na verdade, não é imaginado o suficiente. O mais espantoso, e pode até parecer alarmista, o jornalista Hannigan revelou que os governos dos Estados Unidos e da Ucrânia têm planejado esse cenário de ataque nuclear há pelo menos 2 anos, uma revelação assustadora. No outono de 2022, uma avaliação da inteligência dos Estados Unidos estimou em 50% as probabilidades da Rússia lançar um ataque nuclear para deter as forças ucranianas se violassem a defesa russa da Crimeia. Preparando-se para o pior, as autoridades americanas enviaram suprimentos para a Europa. A Ucrânia instalou centenas de detectores de radiação em torno de cidades e centrais elétricas, juntamente com mais de 1.000 monitores portáteis mais pequenos enviados pelos Estados Unidos. Quase 200 hospitais na Ucrânia foram identificados como instalações de referência em caso de ataque nuclear. Milhares de médicos, enfermeiros e outros trabalhadores foram treinados sobre como responder e tratar a exposição à radiação. Milhões e milhões de comprimidos de iodeto de potássio, que protegem a tireoide de absorver o material radioativo e causar câncer, estão agora armazenados em todo o país. Mas antes, muito antes disso, apenas 4 dias depois da Rússia ter lançado a invasão da Ucrânia, na verdade, a administração Biden instruiu um pequeno grupo de especialistas e estrategistas, a Equipe Tigre, a elaborar um novo manual nuclear de planos de contingência e respostas. Recorrendo a especialistas dos campos da inteligência, militar e político, debruçaram-se sobre planos de preparação para emergências, modelos e efeitos de armas e cenários de escalada de anos anteriores, praticamente tirando o pó de materiais que na era do contra-terrorismo e da guerra cibernética há muito se acreditava terem se tornado irrelevantes. O manual, que foi coordenado pelo Conselho de Segurança Nacional, está agora no edifício do Gabinete Executivo Eisenhower, próximo à ala oeste da Casa Branca. Possui um menu ou manual detalhado e recém-atualizado de opções diplomáticas e militares para o presidente Biden e qualquer futuro presidente agir caso ocorra um ataque nuclear na Ucrânia. No centro de todo este trabalho está uma conclusão assustadora: a possibilidade de um ataque nuclear, outrora inconcebível nos conflitos modernos, é mais provável agora do que em qualquer outro momento desde a Guerra Fria. Embora tanto os Estados Unidos como a Rússia tenham reduzido enormemente os seus arsenais nucleares desde o auge da Guerra Fria, neste momento o risco nuclear está mais na vanguarda. O presidente russo Vladimir Putin lembrou ao mundo este perigo existencial na semana passada, quando alertou publicamente para a guerra nuclear se a OTAN aprofundasse o seu envolvimento na Ucrânia. As ações da Rússia na Ucrânia são ilegítimas, todo mundo sabe disso. Mas a expansão da OTAN superou todos os limites e as autoridades da Aliança e dos Estados Unidos hoje descumpriram os acordos e garantias de não expansão do bloco militar em 1990, quando o secretário de Estado americano na época, James Baker, durante a administração de George Bush, o pai, garantiu ao então líder soviético, Mikhail Gorbachev, por escrito, por imagens e por vozes, de que o avanço não aconteceria nem uma polegada para o leste. Tudo documentado e propriamente desclassificado e divulgado pelos Estados Unidos em 2017, na então administração de Donald Trump, um momento que trouxe paz e estabilidade em todo o mundo. Tem as nossas camisetas e canecas exclusivas do Área Militar.
São mais de 70 itens imperdíveis e com alta qualidade na loja. Acesse mapenca.com/área militar. Cada compra ajuda e muito o meu trabalho. Os alarmes soados pelo presidente Vladimir Putin aos países ocidentais giram em torno das falas irresponsáveis de Macron, da França, e Petr Pavel, da República Tcheca, sobre as possibilidades do envio de tropas para lutar na Ucrânia, alertando que Moscou tem as armas para atacar alvos no Ocidente. A guerra na Ucrânia desencadeou a pior crise nas relações de Moscou com o Ocidente desde a crise dos mísseis cubanos de 1962. Putin já havia falado dos perigos de um confronto direto entre a OTAN e a Rússia, mas o seu alerta nuclear foi um dos mais explícitos desde o início da guerra. O que os analistas do Ocidente, canais no YouTube e na TV não discutem, mas preciso destacar aqui, pela preocupação em trazer a verdade e instigar o inscrito a buscar e estudar todos os cenários possíveis. Antes do início do conflito na Ucrânia, a Rússia pediu negociações com a OTAN com base em garantias de segurança para ambas as partes. As constantes negociações ocorreram de dezembro de 2021 a janeiro de 2022. Se baseavam em trocas de ofícios. Pois bem, as intenções claras de Moscou era, sem dúvida, barrar o avanço da OTAN aprofundada a partir de 1999 contra suas fronteiras no leste europeu. Durante essas trocas de ofícios, Putin, na época, nem ligava sobre a possibilidade da entrada da Ucrânia na aliança. Isso era praticamente impossível, com base nos critérios de ingresso de que nenhum Estado poderia estar em situação de guerra ou instabilidade interna. De fato, a Ucrânia estava imersa em questões separatistas no leste do país desde um pouco antes de 2008. Então, as garantias discutidas e trocadas entre as partes não foram aceitas pela OTAN, que sabia da grande possibilidade de usar uma guerra na Ucrânia exclusivamente para garantir e expandir a aliança no norte europeu, a região que sofria um déficit defensivo no continente, e testar novas armas e estratégias e também enfraquecer o regime da Rússia. A realidade é, apesar dos alertas de Moscou, poucos acreditam que Putin acordará um dia e decidirá lançar ogivas e megatons contra Washington ou capitais europeias em retaliação por apoiar a Ucrânia. O que os aliados ocidentais consideram mais provável é que a Rússia utilize a chamada dissuasão nuclear contínua e, em último caso, arma nuclear tática, que é menos destrutiva e concebida para atacar alvos a curtas distâncias para devastar unidades militares no campo de batalha, diferente do que os americanos fizeram em Hiroshima e Nagasaki. A detonação de qualquer arma nuclear tática seria um teste sem precedentes ao dogma da dissuasão, uma teoria que subscreveu a política militar dos Estados Unidos durante os últimos 70 anos. A ideia estipula que os adversários sejam dissuadidos de lançar um ataque nuclear contra os Estados Unidos ou contra os 31 dos seus aliados abrangidos pelo Tratado da OTAN, porque, ao fazê-lo, correm o risco de um contra-ataque esmagador. Possuir armas nucleares não significa necessariamente vencer uma guerra nuclear. Trata-se de prevenir uma. Depende, é claro, de um equilíbrio de terror cuidadosamente calibrado entre os estados nucleares, bem como imersos em tecnologias no último estado da arte nuclear. Esta foi mais uma análise aqui no canal. Se gostou, deixe seus comentários, curta o vídeo, se inscreva e ative as notificações.